Bom dia a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos implementar ainda a nossa tela principal, tá? Fazendo alguns ajustes, né? Melhorando o layout, até mesmo porque esse fundo totalmente azul, sem nada, né? Não dá uma boa, digamos assim, uma boa impressão para quem está utilizando. Então vamos colocar a nossa logomarca, vamos centralizar a nossa logomarca e um texto também. Para isso a gente vai ter que fazer o seguinte, observe o seguinte, eu falei sobre o bug que tem no YouTube. Então eu postei o vídeo, está aqui o vídeo. Ó. Então até o final dessa videoaula vamos ver quanto tempo que já se passaram. Ó, 15% concluído, 19 minutos. Aqui está avisando para que eu não feche a janela porque está sendo enviado. Só que isso aqui eu já comecei a enviar já há bastante tempo. Tá? Bem antes mesmo de eu estar fazendo esse vídeo. Mas eu deixei do jeito que está aqui para mostrar para vocês que tem um bugzinho na hora de enviar o vídeo. Vou deixar do jeito que está aqui, nós vamos fazer o nosso vídeo e vamos ver como é que está o andamento do processo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é colocar uma imagem. Então vou colocar uma imagem aqui. Vou escolher a nossa logomarca. Cadê a nossa logomarca? Está aqui. Vamos pegar essa logomarca pequena. Dar um OK. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou em Auto Size. Para que ela expanda. Para que não fique escondido e exiba toda a imagem. Então se eu colocar aqui em cima. Observe. Não, se eu colocar aqui centralizado, aparentemente parece que está centralizado. Ó, aparentemente parece que está centralizado. Se eu executar, ele não fica centralizado. Tá vendo? Se eu fizer isso em qualquer outro monitor, independente da resolução do monitor, não vai ficar centralizado. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui no nosso evento onShow. A gente pode colocar no evento onShow ou no onCreate. Né? Então, deixa eu colocar, vou deixar no onShow mesmo. Deixa eu dar 2 cliques. Vou dar um espaçozinho aqui. Dar um Enter. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um image 2, tá? Porque o image 1 é aquela primeira imagem que nós colocamos de fundo na nossa tela principal. Ponto left, tá? Que é a esquerda. Então, ele vai receber o nosso trunk, que é a nossa instrução aqui. Nós vamos... Opa, deixa eu abrir mais um parêntese. Tá? Ele pede um valor real. Observe aqui que ele já pede um parâmetro. Então, qual parâmetro nós vamos informar? FRM principal menos o widget. O widget, na verdade, ele é a largura do nosso formulário menos a largura da nossa imagem. Ou seja, image 2 ponto widget também. Widget. Lembrando que é dividido por 2, tá? Vou dar um Shift Home para selecionar tudo. Ctrl C, dar um End, Enter, Home, Ctrl V para ficar bem ajustado. E aqui nós vamos colocar um top, que é a altura. Aqui nós vamos mudar a nossa para a altura, tá? Que é 8. Então o width nós vamos mudar para 8. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. Então ele vai pegar a altura e a largura e vai dividir por 2 também. Feito isso, ele vai centralizar nossa imagem. Só para vocês verem que ele vai ficar centralizado, eu vou pressionar F12 e vou colocar no canto aqui, ó. Vou executar. Opa, tem alguma coisa errada aqui. O que está errado? Ah, tá. Não é traço não, é ponto. Ah, ponto. Deixa eu corrigir isso aqui, que é ponto. Né? Não vai corrigir, não vai saber mesmo de quem que é esse widget aqui. Então é ponto. Dá um Ctrl F9. Agora sim. Então vamos executar. E observe que a nossa imagem não ficou centralizada. E por que não ficou centralizada? Está aqui, mas não ficou centralizada. Eu vou mover para baixo. Vou executar. E não fica centralizado. Por que não fica centralizado? Por causa do seguinte. Eu vou clicar na imagem, vem Properties. E nós temos aqui Anchor, ou âncoras, digamos assim. Não sei como é que se pronuncia isso direito. E vou desmarcar essa opção. Feito isso, agora se eu executar, vai estar centralizado. Então em qualquer local que eu coloque a minha imagem, ela vai estar centralizada. Ok, então beleza.
Então está aqui a nossa imagem centralizada. Eu vou deixar aqui e vamos fazer o seguinte. Venho aqui em Label. Nosso label está pequeno. Opa, está um pouquinho pequeno. E eu vou, apesar que está American Solution, eu vou colocar American Solution só para American Solutions. Depois eu coloco aí uma logomarca, uma coisa do tipo assim, uma frase, uma coisa assim. Então eu venho em fonte, coloco o tamanho 45, vai ficar um tamanho bem grande. Deixa eu esconder esses componentes aqui, ó. No Delphi você tem essa opção aqui para esconder os componentes. Então aqui, deixa eu ver, fonte, style, colocar em negrito. Até aí tudo bem. Eu quero o tipo de fonte. Vai dar 2 cliques aqui. Vou digitar Segoy UI. Pronto. Vou colocar o tamanho 50. Beleza. E vou fazer a mesma coisa com outro label. Vou digitar aqui um outro label. Tamanho 50. Ok. A fonte é Segoy UI. Ok. O texto é American Solution. American Solutions. Depois eu penso aqui numa frase, algo do tipo para substituir isso aqui. American Solution. Agora eu vou pegar um desses American Solution aqui e vou mudar a cor de fundo dele. Aqui em Color eu vou colocar para amarelo. E ele vai ficar assim, ó. Vai ficar dessa forma. Tá vendo? Então para isso, eu vou colocar o nome da nossa imagem. O nome para nossa imagem, para nosso label, name, eu vou colocar label. Vou colocar label frente. Frente. Então Ctrl C. E aqui no name, eu vou colocar o label fundo. Pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com nossa imagem. Deixa eu vir aqui no On Show. Eu vou dar simplesmente um Ctrl C, Ctrl V. Dá um Enter aqui. Vou aqui, centraliza os labels. Dá um Enter aqui. Label fundo. Então, o label fundo, ou poderia ser label traço, alguma coisa assim, aí fica a questão de cada um. Vai só mudar aqui, ó. Tá? Só vai mudar aqui, mais nada. Pronto, aqui nós estamos trabalhando com o nosso label fundo. Dá um Ctrl C, Ctrl V. Label frente. Então, Ctrl C aqui, substituir, substituir, substituir. Vamos ver se está tudo ok. Tá, então provavelmente deve ser nossa âncora também. Dá um F12. Provavelmente é âncora. Tá aqui. Tirar essas opções aqui. Só que aqui vai ter um pequeno problema, porque ficou centralizado em cima da nossa logomarca. A imagem de fundo ela está embaixo dessa imagem de frente. Então não ficou do jeito que eu queria. Então para isso nós vamos ter que movimentar isso aqui. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aqui no nosso em Image, nós vamos jogar aqui um menos 70 para jogar lá para cima. Então vamos ver como é que vai ficar. Então ficou aqui para cima, ok. Agora nós vamos deslocar um pouquinho a nossa imagem, os nossos labels, né, melhor dizendo. Deixa eu ver qual label que eu tenho que movimentar. É o label. Vou ter que movimentar o left. Então eu vou colocar aqui mais 10. Vou executar aqui. Ele vai mover um pouquinho para... Aí, ó. Não moveu demais. Vou colocar 6.
Pronto. Tá? Eu posso até melhorar um pouquinho e colocar 4. Então tá aí. Então, gente, está aqui centralizado, tá? Aqui pode colocar American Solution ou qualquer outra coisa, tá? Aqui eu só estou fazendo um layoutzinho para que vocês possam ter uma ideia e fazer aí na aplicação de vocês, tá? Então, eu só dou a ideia, como que faz, explico como é que faz e a implementação fica a critério de vocês. O que vocês vão colocar, logomarca, enfim, aí fica a seu critério. Eu fiquei de demonstrar sobre o Memory Leak que não deu certo. Então, vou colocar um botão aqui e vou forçar esse Memory Leak. Né, que eu tentei fazer com o formulário e não deu certo. Então, vou fazer de outra forma. Opa, quando está gravando fica difícil. Var. Vou colocar variável do tipo tStringList. Pronto. Então, vou pegar aqui minha variável. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar minha variável do tipo tStringList. tStringList.create. Pronto. Então aqui eu estou criando minha variável e não estou destruindo ela. Então observe que eu criei aqui uma lista de string e não vou destruir, eu só estou criando. Então agora vocês vão ver o memory leak. Então vou executar, vou clicar no botão, nada aconteceu, não deu nenhum erro no sistema aparentemente, tá? Não deu mensagem, não deu nada, mas na hora que eu fechar, aqui ó, memory leak. Então ele está mostrando para mim que hoje houve vazamento de 20 bytes, tá? 76 bytes. Então houve 2 vazamentos. E à medida que vai acontecendo isso, vai aumentando os memory leaks, que são os vazamentos de memória, tá? Então fiquem atentos a isso. Aqui já começou a aumentar os vazamentos e assim vai sucessivamente. Então houve um vazamento, mas à medida que há mais vazamentos, essa lista vai só aumentando, tá? Então é isso que ocorre com memory leaks. Deixa eu salvar aqui, dar um Ctrl F9. Ok. Bem, gente, eu vim aqui no nosso banco e vou fazer o seguinte. Para que vocês acompanhem as videoaulas passo a passo, tá? Tem algumas coisas que eu não implementei ainda. Eu tenho somente aqui o banco. As coisas eu vou implementando passo a passo. E à medida que eu for implementando, eu vou criando as tabelas e vou mostrando para vocês. Ou então deixando disponível para download, para que vocês não tenham um trabalho de ficar fazendo. É óbvio que vocês têm que saber fazer isso, tá? Então, um programador que não conhece nada de banco de dados não é programador, sinceramente. Porque a maioria dos programas, para não dizer 100%, utiliza banco de dados. Então, se você não tem nenhuma noção de banco de dados, então você não pode ser programador. Sem noção nenhuma de banco de dados, não. Se você desenvolve para banco de dados, então você tem que ter essa pequena noção, pelo menos de comandos SQL, tá? Linguagem de programação e comandos SQL tem que andar ali, lado a lado. Você tem que saber os dois. Então vamos lá. O que acontece? Para que você não fique cadastrando os seus produtos, observe que eu tenho bastantes produtos cadastrados. Eu tenho aqui 861 produtos, tá? Então eu vou deixar essa tabela, esse banco de dados disponível para vocês, com 861 produtos, onde vocês vão fazer os testes aí. Tenho aqui os pedidos, já fiz até algum lançamento só para testes, ó. Tá? Aqui nem tem o código funcionário, porque eu não cheguei a implementar ainda, porque eu fiz testes manual. Então eu vou deixar todas essas tabelas disponíveis, tá? E assim que eu for criar as outras tabelas, eu vou explicar para vocês. Caso você queira mudar a estrutura de alguma tabela, por exemplo, Cláudio, cliente, eu queria colocar aqui um e-mail do cliente, como é que eu faço isso? Então vem aqui, ó, design, coloco o e-mail dele aqui, e aqui eu coloco se é do tipo varchar, se é do tipo char, tá? Então só simplesmente isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse banco para vocês em modo de script. Lembrando que, deixa eu mostrar para vocês, select @version F5 e a versão do meu SQL Server é 2017, tá vendo aqui? Então, em agosto de 2017 foi a época que eu peguei esse banco de dados aqui, o nosso SQL Server. Então, você basta ir no site da Microsoft, baixar e instalar, tá? A versão free, que tem capacidade de 10 GB, tem algumas pequenas limitações, mas não vai te impedir de seguir essa videoaula, tá? Inclusive eu uso até a versão free também. Essa versão aqui que eu estou utilizando,
você pode baixar a versão completa do SQL Server. Caso você não saiba, você pode baixar sim a versão completa, desde que você use para estudos e não para produção. Tá? Então, se você tem uma máquina aí um pouquinho fraca, olha as recomendações, né? Porque ele é bem pesadinho. E caso contrário, você pode usar a versão Express. Tá? Mas de qualquer forma, você vai conseguir seguir essa videoaula tanto na versão Express como na versão completa, obviamente. Então vamos lá. Então eu vou disponibilizar para vocês o banco, eu vou gerar um script. Então nós clicamos aqui na nossa base de dados, orçamento, botão direito, tasks, e aqui eu vou em Generate Scripts. Eu venho em Next. Aqui eu seleciono todas as tabelas, ó. Eu quero todas as tabelas, vou em Next novamente. Aqui ele informa aonde que será salvo, tá? Vai ser em meus documentos. Mas eu vou escolher aqui uma pasta em particular. Eu vou colocar aqui em F, outros projetos, e vou colocar aqui temporário. E vou dar um nome aqui para o nosso banco que vai chamar orçamento. Orçamento. Só colocar orçamento que o SQL já acrescenta normalmente. Então tá aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, ele não expande não. Só que aqui ele vai copiar apenas a estrutura das nossas tabelas, ou seja, ele não vai salvar as informações das nossas tabelas. Para isso, nós temos que ir aqui em Advanced, nós vamos aqui na opção, aqui tem tipos de dados para o script. Então, somente o esquema, tá vendo? Então, somente o esquema, ele vai copiar somente a estrutura da nossa tabela, sem informação nenhuma. Já esquema e data, ou seja, dados, aí ele vai salvar com as informações da nossa tabela. Venho em Next, Next novamente, ele vai começar a fazer a análise, Finish. Então, se eu vier aqui no meu projeto, deixe-me abrir aqui uma pasta, outros. Então, eu tenho vários outros projetos aqui que eu já fiz. Estaciona fácil, temporária. Deixe-me ver aqui. Tá aqui, orçamento. Tá, então, eu vou abrir com um bloco de notas. Você pode utilizar o Notepad++. Eu aconselho que você baixe o Notepad++ ou o Notepad++, que é o mesmo. E aqui está só a estrutura da nossa tabela, observe. Se eu não colocasse os dados, ele salvaria só a estrutura da nossa tabela. Então está aqui a estrutura da nossa tabela, que é de produtos. Mas aqui, ó, está os dados dos nossos produtos. Tá, aqui é do cliente. Logo abaixo tem os produtos. Está aqui, ó. Aqui, ó, insert into. E está aqui todos os produtos e as informações das nossas tabelas. Algumas tabelas não tem nada, né? Porque eu não coloquei nada ainda. E nós vamos fazer isso passo a passo. Então eu vou deixar um link para que vocês possam baixar a estrutura da nossa tabela. A Cláudia eu baixei. Como que eu faço para executar? Muito simples. Eu venho aqui, vou abrir com um bloco de notas. Tá? Dá um Ctrl A para selecionar tudo, um Ctrl C para copiar. Eu posso simplesmente fazer o seguinte. Se você não tem o banco de dados, a primeira coisa que você tem que fazer é criar o banco de dados. Então, como que eu faço para criar o banco de dados? Eu venho aqui em Database, botão direito, New Database. E aqui eu coloco o nome que eu quero. Orçamento. Logicamente que se eu tentar criar essa base vai dar erro porque ela já existe. Então a primeira coisa que você tem que fazer é isso. Criar a base de dados. Feito isso, você vai em New Query. Cola aqui a instrução que você quer. E não pode esquecer de forma alguma qual é a base onde você vai salvar. Ó. Observe que está aqui, ó, use orçamento. Tá? Porque se tiver aqui em Master e você executar esse script, ele vai criar a tabela no master, tá? E está errado. O master é interno do nosso banco do SQL Server. Então está aqui, ó, tá? Então nós temos que usar a nossa tabela de orçamento. Então se não tiver o use, então acrescente use de nossa tabela de orçamento, ou simplesmente cria a nossa tabela primeiro. Depois que você clicar, você vem aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Então vamos imaginar que você criou o banco, está vazio o banco. Botão direito, New Query. Observe que aqui ele já está informando qual banco que está sendo usado. Colo a informação que eu tenho aqui. E mando gerar o script. Tá?
Então, se não tiver essa instrução aqui, pronto, ele vai gerar o script com todas as informações que você precisa. E vai ficar dessa forma aqui, ó. Cliente, empresa, estado, grupo, item, pedido, enfim, vai ficar dessa forma. Tá? Então, eu espero que tenha sido bem claro. Nos vemos na próxima videoaula. Não se esqueça de se inscrever, quem não é inscrito. Dê seu like, compartilhe, divulgue o canal, ajude quem está te ajudando. Clique no sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo. E nos vemos na próxima videoaula.